Saudações a todos, nessa parte abordaremos sobre a estrutura switch case. Ela é uma estrutura de decisão que pode ser usada em situações nas quais é preciso testar uma condição que envolve múltiplas possibilidades, cada uma atrelada a blocos de comandos específicos para gerar um certo resultado. Podemos substituir uma estrutura grande do tipo if, else, por uma estrutura switch case, que sintaticamente é mais simples. Além do esquema básico do switch case, podemos inserir palavras-chave, que são opcionais, mas elevam o nível de eficiência da estrutura na apresentação do resultado. Temos o comando break, ele é um comando que interrompe uma estrutura imediatamente e é acionado no bloco que é considerado verdadeiro após a execução dos comandos do mesmo. Temos o comando default, ele é um comando acionado pela falta de correspondência entre as possibilidades, ou seja, quando nenhum case é considerado verdadeiro. E esse comando ele possui o seu bloco associado para execução, mas ele não precisa da inserção do comando break, pois ele é a última verificação de correspondência. Agora vamos praticar em cima de um problema, desenvolver um programa que informe quantas porções de areia e de cal devem ser adicionadas a uma mistura para alvenaria, segundo a informação fornecida pelo operador sobre as porções de cimento. Uma porção de cimento equivale a uma lata de 18 litros. Ou seja, eu vou informar quantas latas de cimento eu vou utilizar naquela mistura e automaticamente eu recebo de volta as informações sobre a quantidade de latas de areia e a quantidade de latas de cal proporcionais àquela informação que eu joguei referente à lata de cimento. E a mistura proporcional é 1, 2, 8. E isso aqui significa o seguinte: a uma lata de cimento adicione 2 latas de cal e 8 latas de areia. Essas informações eu retirei do site da Votorantim, que é um fabricante de cimentos, e vamos à atividade. Iniciando aqui o VS Code, eu vou criar o meu arquivo, eu vou chamá-lo de mistura.java. Eu vou trabalhar com inserção de valores via teclado, mas serão números inteiros, então eu não vou importar a classe locale, eu vou importar apenas a classe scanner. Import java.util.scanner. Em seguida eu vou criar a minha classe public class mistura, os delimitadores da classe, e aqui eu vou criar a minha função main public static void main, no argumento string args, os delimitadores da função main. E agora eu vou iniciar o meu código declarando as variáveis envolvidas. As variáveis são referentes aos ingredientes da mistura para a alvenaria. Todas estarão associadas a valores do tipo inteiro, uma variável L, que representa a lata referente ao cimento. Eu vou começar com o valor inicial 1, a variável C, referente à mistura de cal, são 2, valor inicial, e a variável A referente à lata de areia, com valor 8. Eu estou iniciando os valores iniciais com a mistura proporcional unitária, que é 1, 2, 8. Uma lata de areia, adiciona-se 2 de cal e 8 de cimento. Eu vou instanciar a minha classe scanner, eu vou chamá-la de X, esse será o objeto, e associado a ele a criação do objeto new scanner, e no argumento system.in, classe system com a atividade de inserção de valores. Na sequência eu vou iniciar o procedimento de inserção de dados via teclado. Eu começo com a função print, que inicia esse processo, system.out.print, sem quebras de linha. Vou colocar a informação ao lado do pedido. 2 quebras de linha para destacar a informação. Informe a quantidade de latas de cimento. 2 pontos, fecha string. Fazendo uma pequena correção aqui. Na linha abaixo, eu vou associar a variável lata, que está envolvida a cimento, à inserção de valores através do objeto x. x.nextInt
int next next é o comando de inserção, caractere por caractere, e int é o tipo de dados que estarão nesses caracteres. Na próxima linha eu inicio a criação da minha estrutura de decisão switch case. A sintaxe é a seguinte: switch, e dentro do argumento eu vou associar a variável L, que é a mesma onde eu estou associando o procedimento de inserção de informações via teclado. Switch L, ou seja, eu quero saber se L é uma das informações que vem a seguir. Eu coloco os delimitadores, que é o bloco da função switch, da instrução switch, e eu começo os cases. Case, ou seja, caso seja 1, dois pontos. Esse case ele tem um bloco de comandos. Eles não estão sendo indentados. Eu prefiro indentar essa informação para detalhar as hierarquias de comando. Ou seja, as linhas que eu vou colocar agora estão submetidas ao case 1. Ou seja, caso o valor seja 1, o valor que informei, execute o bloco associado a esse case. E as informações são, primeiro, uma função print, system.out.printf. E nesse print eu vou colocar as seguintes informações. Eu começo com duas quebras de linha, mistura, dois pontos, uma quebra de linha, e aqui dentro eu coloco as informações dos ingredientes. Cimento igual a um valor inteiro, seguido da palavra lata, ou seja, se for uma lata, ponto e vírgula, uma quebra de linha, isso aqui tudo dentro de um string. Eu quero um formato específico de informações, bem destacadas e bem legíveis. Eu venho com a informação cal, com o valor inteiro, percentual de, seguido do termo latas. Aqui eu já coloco no plural, porque o valor mínimo de cal na mistura é 2. Ponto e vírgula, uma quebra de linha. Areia terá um valor inteiro também. Serão tantas latas também. E uma quebra de linha ao final. Fecha a string. E por ser uma função printf, coloco as strings de formatação e relacionada a elas, após o fechamento da string, coloco uma vírgula e as variáveis que serão correspondentes. O primeiro percentual D está relacionado a L, que é referente ao cimento. O segundo percentual D está relacionado às latas de cal, que será L vezes C. Essa é a expressão. Aqui, para o caso desse case, se a informação que eu coloquei é 1, então será 1 vezes C, que é valor 2 inicial, e 1 vezes A, que é valor 8. Vou colocá-lo aqui agora. L vezes A. No caso, 1 vezes 8. E após essa linha eu coloco um comando chamado break, que é para interromper. Caso esse case seja verdadeiro, eu não preciso verificar os outros cases. A estrutura ela será interrompida imediatamente. E eu vou utilizar 10 verificações. Eu quero saber se a quantidade de latas de cimento serão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Caso não seja nenhuma delas, eu vou ter o meu default lá no final. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse conjunto aqui de informações do case 1. Eu venho aqui, Ctrl V, Ctrl V. Eu vou colá-lo 9 vezes. Agora eu vou insistir em deixar aqui as hierarquias bem definidas, fazendo as indentações manuais. Vou fazer a alteração nos cases. Esse aqui é o 1, esse aqui é o 2. Eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, caso seja 8, caso 9 e o caso 10. Aqui estão os 10 casos.
Cada valor desse é referente à lata de cimento. E se não for nenhum desses números, eu venho com a instrução default. Default, dois pontos. E aqui eu vou inserir um texto pela função print, mas será um texto diferenciado. System.out.println. E eu vou ter a seguinte informação: siga as proporções de mistura 1, 2.2, 2.8, que é a mistura básica, para calcular as quantidades superiores com a equação, dois pontos, e aqui vem a equação N, que é o número de latas que vem acima de 10, vezes L, que é a lata de cimento, mais C, referente à lata de cal, mais A, referente à lata de areia. Ponto final, fecha string. E esse aqui é o meu comando associado a default. Em caso de falta de correspondência, essa linha será acionada. E essa aqui é a estrutura SweetCase. Abaixo eu vou inserir um comando close para fechar o objeto, ou seja, fechar o leitor de informações via teclado. x.close. Eu vou rodar esse programa e ele vai me pedir a informação: informe a quantidade de latas de cimento. Eu vou começar aqui. E aqui está, informe a quantidade de latas de cimento. Eu vou começar com 2. Eu vou utilizar 2 latas numa mistura. E eu obtenho um retorno. A mistura que você vai utilizar leva 2 latas de cimento, 4 latas de cal e 16 latas de areia. Eu vou rodar o programa mais uma vez. Ele me pede novamente: informe a quantidade de latas de cimento. Eu vou digitar aqui 9 latas de cimento. Eu vou ter a seguinte mistura: 9 latas de cimento, 18 latas de cal e 72 latas de areia. Se eu ultrapassar a quantidade de 10 latas de cimento, ele vai pedir para eu seguir uma equação para obter o total de latas de cimento, de cal e de areia. Eu venho aqui com 18 latas de cimento. Aí ele diz: siga as proporções de mistura 1, 2, 8 para calcular as quantidades superiores com a equação seguinte: N vezes L vezes C vezes A. Eu vou multiplicar 18 pela quantidade básica de cada lata, de cada ingrediente. Ou seja, eu vou multiplicar 18 por 1, que é referente ao cimento, vai ficar 18 mesmo. Multiplico 18 por 2, que é a quantidade de latas de cal, que ficará um valor 36. E eu multiplico 18 pelo valor 8, que é a quantidade de latas de areia. No caso, 18 vezes 8 ficará 144 latas de areia. E daí eu vou ter essa informação. Eu poderia sim criar mais cases para mais latas de cimento. Eu ia ter uma grande variedade de opções a ser informada e uma grande quantidade de possibilidades. E esse é o princípio de importância dessa estrutura de decisão SweetCase. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.